Pronto. Assim vai funcionar. Bom, tem pessoal que chegou no horário, né? Então vamos começar em respeito a eles. Bom, boa tarde a todas e todos que estão aqui conosco nessa tarde. A professora Cidiana Macedo, obrigada por aceitar meu convite para participar deste seminário. Foi muito bom poder agora me aproximar de você de forma virtual, mas a gente poder trocar um pouco o tanto em comum que a gente tem em espaços de pesquisa, assim, São Paulo e Pará, mas com muitas semelhanças. Esse seminário, né, Estética dos Sabores e do Poder, para o pessoal que pela primeira vez que está participando, ele busca abordar a alimentação de maneira ampla, dos ingredientes aos artefatos de preparo e consumo das refeições, assim como dos locais de consumo, das residências, dos restaurantes e dos quintais das fazendas. Nós temos o apoio do Centro de Lógica da Unicamp, do Museu Paulista e Museu Republicano Convenção de Itu, ambos da USP, do Instituto Histórico de Campinas e da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. O nosso próximo encontro será no dia 6 de agosto de 2020, às 10 horas, horário Brasil, e ficará a cargo da Suzana Barata Gomes, da Universidade de Coimbra. Ela é doutoranda do programa lá, e vai falar sobre os cardápios da visita do presidente Café Filho, quando foi a Portugal. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa convidada, a professora Cidiana da Consolação de Macedo. Ela é doutora em História Social da Amazônia pela Universidade Federal do Pará, desenvolve projetos e trabalhos na área do ensino e aprendizagem em sala de aula, é professora adjunta da Faculdade de História da Universidade Federal do Pará, do campus de Ananindeua, falei certinho? Sim. Líder do grupo de pesquisa da História do Abastecimento e da Alimentação na Amazônia, o ALERE, participa como pesquisadora do grupo de estudos e pesquisas sobre escravidão e abolicionismo na Amazônia, GPAM. Suas pesquisas têm ênfase em história do Brasil, colônia e império, e atua principalmente nos temas de cultura material, história da alimentação, alimentação em Belém e história da Amazônia. Publicou diversos artigos, capítulos de livro, e acaba de organizar, junto com a Leila Mezal Grande, o livro História e Alimentação, Brasil, séculos 16 a 21, que eu recomendo a todos a leitura. Como ela mesma disse, cada capítulo está individualmente separado pelas sessões, e vocês não precisam ler todos de uma vez. Vai ser uma obra de referência, tenho certeza. Obrigada mais uma vez pela sua pronta aceitação ao meu convite, e acredito que nós vamos aprender muito com você hoje sobre as práticas alimentares amazônicas. Cidiana, fique à vontade, por favor. Obrigada. Obrigada, Eliane. Obrigada. Primeiramente, boa tarde a todos. Uma grande satisfação. Queria agradecer à professora Eliane pelo convite, por permitir que eu pudesse hoje estar aqui conversando com vocês hoje. Agradeço, para mim é uma grande satisfação. Participar do seminário A Estética dos Sabores e do Poder, que é esse projeto, que eu acho um projeto muito bonito, que a professora Eliane desenvolve. E quando ela me falou sobre o projeto e o convite, eu disse, vou falar sobre os menus e os cardápios do Círio de Nazaré. Essa minha fala de hoje, ela está baseada muito em parte, né, do meu quarto capítulo da minha tese. Então, eu queria, quando eu estava fazendo a tese, eu queria muito falar sobre os cardápios dos restaurantes que haviam na cidade de Belém, mas eu queria entender o que estava sendo servido, por que se serviam determinados alimentos, e
Surgiu, então, durante a pesquisa, eu me deparei com esses cardápios, com esses anúncios para o Círio de Nazaré. Então, saiu um tópico na tese que é sobre as festas do Círio, as festas populares, que também está centrada dentro dessa perspectiva. E que fontes, essencialmente, eu utilizei para a confecção desse capítulo? Eu trabalhei muito com um jornal que nós temos aqui no Pará, que é o chamado Jornal Folha do Norte. Trabalhei bastante com ele, eu pude fazer uma ampla comparação a partir desses jornais. Trabalhei com os relatos dos viajantes, porque vários dos viajantes que estiveram na Amazônia falavam sobre o Círio de Nazaré, e também fui fazer a pesquisa também e utilizar os memorialistas, os literatos paraenses, principalmente da década de 20, de 30, que eles sempre tinham ou um capítulo ou um livro que falava sobre o Círio de Nazaré. E o que me chamava muita atenção era que falar do Círio de Nazaré, essencialmente, era falar falar de alimentos, falar de comida, falar dessa comensalidade. Então, isso me chamava muita atenção. E aí eu peguei esses autores também para poder fazer essa discussão. Depois da tese, eu já escrevi um texto sobre isso, que está na revista Interações Sociais, até dessa primeira parte saiu com a tiragem de 2019, mas ela saiu a partir de março agora de 2020. Então, é um assunto que me permite observar justamente três momentos que eu acho muito importante para pensar a alimentação em Belém. Mas o que é o Círio de Nazaré? O Círio de Nazaré, ele é a maior festa religiosa que nós temos aqui no Pará, né? Eu digo Pará porque até mesmo quem mora nos interiores, na época do Círio, vem para Belém para participar do Círio. Então, sempre foi assim, né? Quando você tem o Círio de Nazaré, e a grande questão hoje é como é que vai ser esse ano, né? Isso é uma questão que já preocupa todos os paraenses, né? Eu acho que mais do que qualquer outra data, essa é a que as pessoas estão muito assim preocupadas. Então é uma grande festa, uma festa que já chegou a reunir em determinados anos cerca de 2.000 pessoas durante a procissão. Então, assim, é um momento, é uma festa religiosa, que não necessariamente só os católicos participam, né? Você vê ali uma grande variedade, grande diversidade de grupos ali participando. Então, 2 milhões, exatamente. Então, era muito importante para mim perceber por quê. Porque existe no Pará como um todo, Belém é muito forte, a ideia do almoço do Círio. O almoço do Círio do dia 31, do domingo, né, no dia do Círio. Tanto que, de uns anos para cá, a preocupação é que a festa não ultrapasse as 2, 3 horas da tarde, porque isso não atrapalharia, mas isso causaria um atraso muito grande, né, ao próprio almoço do Círio. E aí, é nesse contexto que eu comecei a pensar, então, a partir desses cardápios, desses anúncios. E aí, três pontos importantes eu discuto na tese, e hoje em dia eu faço uma reflexão também, que são: primeira coisa, os produtos que chegavam de outros países, nesta época do ano, o aumento é muito significativo. Então, falar dessa circulação, desses cardápios, desses menus, também é falar sobre, e essa é uma questão importante, esse abastecimento que chegava 2 semanas antes do Círio. O Círio, ele acontece no segundo domingo de outubro. Segundo Leandro Tocantins, que é um escritor paraense, o primeiro Círio, ele data do final do século XVIII. Então, é uma festividade antiga, é uma festividade
que todo ano ela acontece, que tem a sua data certa, então as pessoas já sabem dessa data. É uma festividade que, ao longo da quadra Nazarena, você tem cerca de 13 tipos diferentes de romarias, então não é só o círio. Antes do círio, você vai ter várias outras romarias. Você tem o círio das crianças, que é também um mar de gente, né? Círio das crianças, tem também uma grande quantidade de pessoas participando, as escolas participam, enfim. Você tem a moto-romaria, que antecede o círio, né, que eles fazem todo o trajeto acompanhando a santa. Você tem a romaria fluvial, que vem pelos rios, sai lá de Coraci, vem para Belém. Então, é uma festa sem precedente nesse sentido. E então, dentro desse entendimento, perceber que 2 a 3 semanas antes, se nós formos pegar esse quantitativo dos jornais, perceber esses produtos que chegavam, que eram produtos que nós iríamos encontrar nos restaurantes, sendo ofertados, mas também, muito provavelmente, nas casas das pessoas. Então, nesse almoço do Círio. Então, esse é um primeiro ponto. Há uma influência muito grande da culinária portuguesa nesses momentos, então é comum que ao lado de pratos regionais, e essa foi uma das coisas que me levou a pensar bastante sobre isso, você encontre a oferta do bolinho de bacalhau, né, a oferta das sardinhas fritas portuguesas, e eu vou mostrar já já para vocês um pouquinho disso que eu estou falando, que eu separei o material. O segundo ponto importante para pensar esse almoço e essas comidas, porque é uma festa também gastronômica, não deixa de ser assim. Era essa relação com a casa, né? Comer em casa, do almoço do Círio, é uma outra questão importante. Além dessa, tem uma terceira, que é a que eu enfatizo bem mais no texto e também na tese, que é o arraial de Nossa Senhora de Nazaré, que era realmente onde acontecia essas ofertas desses pratos. E aí eu vou abrir um adentro para falar sobre justamente a Barraca da Santa, que todo ano estava atuando, e daqui a pouco eu vou falar para vocês um pouquinho por que eu quero falar da Barraca da Santa também, e do arraial em si, porque era justamente nesses espaços que a festa gastronômica ela acontecia. Então é preciso recorrer a eles. Eliane, eu vou tentar colocar aqui um slide com algumas fontes que eu separei. Se tiver ok, você me avisa, por favor. Ok. A gente ainda está aprendendo, né? Então. Sim. Tá ok? Tá carregando. Pronto. Apareceu. Ok. Ok. Então, separei aqui 2 falas, que é justamente a fala do Leandro Tocantins. Coloca para slide, como se fosse do PowerPoint mesmo, que aí ele abre a tela toda. Vamos ver se dá certo assim. Faz um teste, por favor. Vamos. Isso. Assim fica melhor para o pessoal ver. Foi, tá ótimo. Ótimo. Então, é justamente o Círio de Nazaré como a maior procissão religiosa do país. Isso Leandro Tocantins já falava, né, que é um escritor paraense, mas juntamente com ele, se nós formos analisar, vários outros viajantes também viam o Círio, né, dentro dessa perspectiva no século XVIII, do final do século XVIII, que ele começa a acontecer. Então, ao longo de todo o século XIX, o Círio ele tem essa importância dentro da sociedade paraense. E aí ele diz, né, a cidade que cria no domingo do Círio uma nova alma, né, perde o seu modo cotidiano, porque a vida, inclusive as pessoas dizem assim, olha, já chegamos no Círio, pronto, o ano já acabou, porque paraense identifica muito o final do ano com o próprio Círio de Nazaré, dada a importância que ele tem.
Então, Leandro Tocantins, ele vai justamente dizer isso, né, que a data que ele dá para o primeiro círio seria 8 de setembro de 1773. É importante falar que nem sempre o círio ele ocorreu no segundo domingo de outubro. Ele, no final do século XVIII e até meados do XIX, ele podia acontecer ou em setembro ou em outubro. Não havia essa data estipulada como existe hoje. E aí ele fala que o círio é uma festa religiosa que também está associada aos quitutes regionais, aos pratos típicos, sendo uma festa do paladar, dos sabores e das memórias, né? E aí é um aspecto importante o almoço do círio. Esse almoço do círio, desde o século XIX, ele acontecia nas casas, na maioria das vezes sim, mas não somente lá. Muitos restaurantes preparavam cardápios especiais para oferecer durante terminada a procissão. Então, era uma oferta que mexia com a cidade toda. Tanto você podia fazer o seu almoço do círio em casa, quanto sair para almoçar fora. Né? O Oswaldo Rico, ele é um modernista que eu gosto muito, ele tem um livro chamado A Cozinha Amazônica, e ele vai falar, e ele trabalha muito a partir das memórias dele, mas ele traz coisas assim, a partir da memória dele, ele reconstrói aspectos importantes que depois a gente consegue visualizar também nos jornais. O mais importante dos arraiais da cidade, o Largo de Nazaré, que é o que eu vou enfatizar, em Belém do Pará, e que era a praça típica dos quitutes regionais. Nos dias de festa da Santa Padroeira, não só as comezainas das barracas humildes, mas os casquinhos e os sarapatés bem temperados das principais famílias da sociedade belemense. Então, o círio, ele é isso, ele é esse momento de confraternização, é um momento também de distinção social, e aí daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre isso. E aqui é o jornal que eu falei para vocês que eu trabalho, que é o jornal Folha do Norte. Eu trabalho muito a partir dele, fazendo as pesquisas ao longo do período que eu estudo. Então, na tese, eu peguei o período das 3 décadas finais do século XIX até 1950, porque eu queria observar justamente se havia mudança nesse padrão desses alimentos. Então, por isso acabou ficando esse período. Então, esse primeiro slide, ele mostra justamente essa relação, essa primeira relação que eu estou falando, que eu encontrei, que é justamente o abastecimento dos produtos que chegavam, e especialmente para atender essa demanda do Círio de Nazaré. Então, na sexta-feira do dia 12 de outubro, ou seja, muito próximo do Círio, né, porque o Círio, então, nesse ano, em 1917, ele aconteceria no dia 14, que essa sexta-feira é que antecede o Círio. A Casa Esporte era uma casa, um grande armazém, pode-se dizer assim, daqui de Belém, que ela perpassa todo esse período do século XX atuando. E aí, o que é interessante? O anúncio dela, que recebeu grande sortimento de uvas, peiras, damascos, repolhos, queijos, requeijão, fiambres, salames, línguas, paio, um fino sortimento de champanhes, licores e vinhos finos e de mesa, biscoitos de amêndoas, confeitados, bombons, caramelos, conservas. Lá na Rua Nova de Santana, que é a região ali do comércio, baixos do Grêmio. Funcionava ali embaixo, literário, ainda funciona lá. E por que é importante perceber esse anúncio? Porque esse é um primeiro indicativo como que a cidade também se preparava para esse Círio. E ela se preparava desde onde? Ela se preparava desde esse abastecimento. Quer dizer, esses produtos, eles podem ser encontrados posteriormente na casa das pessoas, claro, de quem tinha condição financeira para comprá-los, ou mesmo sendo oferecido nos restaurantes. Dentro desses produtos, o que eu observo todo o período que eu analisei é que sempre há
uma importação de produtos portugueses em grande medida, de uma forma até maior do que comparado a outros alimentos e a outros produtos também. Essa aqui é de 1950, é uma das últimas imagens que eu consegui ainda fazer a análise, porque eu parei em 1950, e na pesquisa da tese, e o que me chamava bem a atenção? Que é dia 13 de outubro, então também é uma sexta-feira anterior ao Círio, e eles deixam bem claro, aqui eles já dizem que os produtos que estão chegando é para o Círio de Nazaré, ou seja, já são ingredientes, já são insumos, alimentos que vêm para uma determinada grupo social que vai comemorar, que vai compartilhar esse almoço do Círio. E aí é interessante que ele diz assim: senhoras donas de casa, abasteçam suas despensas para o grande dia paraense comprando no Vesúvio. O Vesúvio, ele é um armazém muito famoso. Ele funcionou aqui em Belém até a década de 80, 60. Eu não tenho a data exata do funcionamento dele, mas ele era muito conhecido, ele era um grande armazém, vendia todo tipo de produtos, as pessoas vinham dos interiores para comprar no Vesúvio. E aí, o que o Vesúvio está abastecendo essa cidade nesse momento? Com repolhos, o bacalhau especial, né, o grão de bico, o azeite francês, os vinhos nacionais, biscoitos finos, cenouras, ervilhas partidas, azeite português, azeite espanhol, uvas especiais, vinhos estrangeiros, queijo cuia, né? E aí ele diz que é justamente para abastecer essa cidade, que é para abastecer as casas, as despensas para o grande dia do paraense, que é o Círio de Nazaré. Então é muito interessante porque o primeiro momento para você perceber uma composição de alimentos, de pratos, de ingredientes, é nesse abastecimento. É nesse abastecimento que vai começar a chegar na cidade 2, 3 semanas antes. Esse anúncio que eu estou mostrando aqui para vocês, ele vem de antes. Começou setembro, meados de setembro, eles já começam a aparecer os anúncios trazendo produtos, já pensando no Círio de Nazaré, né? Aqui é muito interessante. Essa é uma outra de 17 de outubro de 1917. É interessante porque o período de 17, 18 e 19, 17, 18, 19 é um pouco menos, você não tem tanta oferta e anúncios, talvez pela questão, e que eu associo a questão da própria Primeira Guerra Mundial. Então, muitos produtos, eles tinham uma tarifa alta, então, quer dizer, foi um momento que faltou trigo, porque o trigo estava muito caro, açúcar também, então, não tem tantos anúncios nesses momentos. E aí, o que ele fala para a gente sobre o Círio? 1917 e 18 são poucos os anúncios. A impressão, às vezes, que me dá quando eu pego essas fontes é que o Círio parece que estava ali num segundo ponto. Parece que haviam outras preocupações e não o Círio, apesar de existirem esses anúncios. Então, como é que ele fala? Beija-flor é a barraca que está dando sorte com os seus pitéus e bebidas refrigerantes. O Beija-Flor está bem substituindo a tradicional tia Caetana, no mesmo local em que esta tinha sua barraca. Quem vai ali sai cativo das amabilidades do irmão do simpático Guilherme Sampaio, que é o diretor das cozinheiras na cozinha do Beija-Flor. Igual a esse anúncio do Beija-Flor, por alguns anos era muito comum você ter disponibilizado no jornal a localização exata de vários dessas barracas e desses restaurantes que iam atender durante a quadra nazarena.
Então, essa é uma questão bem importante, porque eles vão mostrando sobre aonde é que a barraca está localizada, o que a barraca vai oferecer, quem eram essas pessoas que estavam a cargo dessa barraca, e o que é a barraca. As barracas, o Círio, ele acontecia onde a gente chama o Largo de Nazaré hoje, e ali em frente da Basílica você tem uma praça, até hoje tem, mas a funcionalidade, a estrutura mudou. Mas até 1950 era como se fosse uma grande praça aberta, em que as pessoas podiam, durante a quadra nazarena, ir para lá. Então lá você encontrava jogos, você encontrava brinquedos para as crianças, você encontrava pescarias, você encontrava as comidas. O forte também desse arraial eram as barracas de comida. Por que ele fala Tia Caetana? Tia Caetana, ela é uma personagem muito interessante. Eu tenho começado a escrever um texto sobre ela, porque eu quero ver o que eu posso resgatar ainda da história dela, e ela era conhecidíssima em toda Belém pelos doces, pelas comidas que ela fazia, e ela era inclusive disputada. Por muitos anos ela teve essa barraca lá no Círio de Nazaré, lá no Arraial, e chegou um momento que ela começou a ser disputada pelos restaurantes. Então os restaurantes começaram a pagar para ela e chefiar a cozinha deles. Então é uma personagem muito instigante, que eu quero correr um pouquinho mais atrás dela. E aqui é de 27 também, é um outro anúncio sobre produtos que estavam chegando, 5 de outubro, batata, vários desses, pimentas, batatas, grãos, manteiga, cebola, quinado, feijão, goiabada. Então todos esse é um momento, o primeiro momento do Círio, que você pode visualizar a construção de um cardápio é a partir desses abastecimentos, desses produtos que chegavam. Então esse é um aspecto importante. Dentro desse segundo momento que eu digo que é o comer em casa, o comer dentro de casa, você tem a tradição do bolo de Nossa Senhora de Nazaré. Isso não era só de Nossa Senhora de Nazaré. No caso daqui de Belém, você tinha o bolo dos reis. Começava tudo em janeiro, né? Essas tradições, assim, elas começavam em janeiro, quando você tinha o bolo de reis. Então, as principais confeitarias, padarias, elas vendiam esses bolos, que eram bolos, digamos assim, temáticos para comemorar uma data específica. Geralmente eram as datas relacionadas ao calendário cristão, ao calendário da igreja. E aí, muitas eram as confeitarias, padarias, que ofereciam esse tipo de alimento. Então, aqui é a Fábrica Palmeira. A Fábrica Palmeira, ela tem uma importância muito grande na cidade de Belém, porque durante todos a partir da segunda metade do século XIX e até essa primeira metade do 20, ela é a grande fábrica de pães, bolos, biscoitos da cidade. Então, até hoje nós temos lá o Buraco da Palmeira, né, porque ela passou ao longo da sua existência por 2 incêndios, então o que restou da Fábrica Palmeira foi um grande largo, né, que hoje é chamado de Buraco da Palmeira. Mas para mostrar essa importância dela, que não é qualquer lugar, né? É o largo onde tinha a Fábrica Palmeira. Então, a Fábrica Palmeira, em 1927, o que ela está anunciando? Comemorando as tradicionais festas de Nossa Senhora de Nazaré, a Fábrica Palmeira expõe à venda nos próximos sábado e domingo o delicioso bolo desse nome, que se encontra, que é o bolo de Nossa Senhora de Nazaré. Também na sua sucursal do Ver o Peso e nas principais mercearias durante aqueles dias. Em alguns estabelecimentos, o bolo de Nossa Senhora de Nazaré, ele vinha enfeitado com a imagem da santa. Em outros estabelecimentos, se colocava
E aí eu digo que é sempre, em Portugal tem esse costume, né, de fazer, que era colocar, se faz muito com as favas lá, aqui se fazia com uma cruz, pegava-se uma cruz alguns estabelecimentos ofereciam inclusive em ouro, em prata, e colocava na massa. Então, a pessoa levava o bolo, mas ela também estava levando. Quem achasse aquela fatia que contesse a cruz ou que contesse a medalha, no bolo de Nossa Senhora de Nazaré era muito comum a medalhinha, colocarem a medalha de Nossa Senhora de Nazaré. Aquilo seria uma sorte para a pessoa, né? Então, quer dizer, é interessante a gente observar. E é uma tradição que até a década de 50 é muito forte, 60 você ainda encontra, mas que hoje em dia já não é algo muito usual. O que se começa a fazer um pouco é enfeitar com a imagem, mas não é a mesma realidade. E esse terceiro momento é justamente os locais de comer no Círio de Nazaré, que são os restaurantes, os bares e também o último que eu vou falar, que é o próprio Arraial. Bem, espalhados pela cidade de Belém, desde o século XIX, ela era a principal cidade da Amazônia, né, o principal porto. Os produtos vinham primeiro para cá, por exemplo, para depois irem para Manaus. Então, por aí a gente pode observar a efervescência que era a cidade, né? Uma cidade que tinha um porto extremamente cosmopolita, né? Um porto que o tempo todo estava em movimento, de pessoas, de materiais, de alimentos e de tudo que pudesse chegar. Era uma miscelânea, né? E aí, dentro dessa cidade, que desde o século XIX é uma cidade extremamente movimentada, se nós formos colocar na ponta do lápis quantos estabelecimentos tinham, a gente perde a conta, porque o número de estabelecimentos voltados para o consumo de alimentos, venda e consumo de alimentos, era muito significativo. E é interessante porque os bares, nesse momento, eles despontam. A partir de 1910, você já começa a ver na praça comercial a presença desses bares, e é muito interessante, porque destoa um pouco da realidade que nós temos do bar hoje, por exemplo. O que era o bar nos anos iniciais do século XX em Belém? Era um bar que oferecia atrações para a família, que dizia que você podia levar o seu filho, porque ele ia servir aquele guaraná garoto, geladinho, que haviam as revistas de teatro, elas eram representadas. Então, esse era o bar. O bar paraense era um dos mais famosos da cidade, mais afamados, né? E esse cardápio que ele está colocando aqui é interessante, que é de 1927. E o que ele diz? Ao público e às excelentíssimas famílias da elite social de Belém. O proprietário do acreditado Bar Paraense participa que este estabelecimento permanecerá aberto todas as noites durante a festa de Nazaré, né, com as suas saborosas petisqueiras, delicioso chopp e aplaudido jazz band. O bar paraense, onde as pessoas delicadas estarão ao abrigo da poeira e do relento, né, a ideia do relento. Alegria, comodidade, distinção. A festa de Nazaré no bar paraense. Porque a festa de Nazaré, e eu gosto muito de olhar essas diferenças que existem nesses anúncios, porque a festa de Nazaré, o Arraial de Nazaré, é um local de distinção. Me lembra muito a construção do Bourdieu, né? Porque não era só ir ao bar, nem todo mundo, era um local que todo mundo podia ir, sim era, mas nem todo mundo ia do mesmo jeito e nem todo mundo comia da mesma forma no mesmo lugar. O Arraial, então,
quando eu for falar da Barraca da Santa, eu quero sublinhar isso, era realmente um local extremamente importante, onde o mais importante não era o oferecer a comida ou fazer a caridade, mas o mais importante era ser visto, fazer parte de um grupo que podia ser visto dentro daquela Barraca da Santa. Então é muito interessante por perceber essas distinções que se criava. Então, quer dizer, o bar paraense, ele é para uma elite social de Belém, né? Você vai dizer, então as pessoas que tinham poder aquisitivo menor, elas não iam ao Arraial? Iam. Mas essas pessoas geralmente comiam onde? Nas barracas, alguns autores chamavam de baiucas, que ficavam também no entorno do Arraial de Nazaré. Era onde se vendia uma comida mais barata, era onde se encontrava determinados tipos de prato que não se encontrava nos locais mais refinados. Então, você chega a ter, dentro do Arraial, carrinhos, né, de vender caldo de cana. Então, o caldo de cana ele era vendido nos carrinhos, geralmente espalhados pelas ruas, e não era algo caro. Então, para mostrar essa variedade, né, de atores que estavam ali dentro do Arraial, de sujeitos sociais. Então, é muito rico pensar esse Arraial e pensar que a partir da alimentação é possível montar um cardápio, mas é possível também visualizar quem eram esses sujeitos sociais que estavam ali e se alimentavam do quê, pensavam o quê, iam comer onde, né? Então essa é uma questão importante. Sempre que eu dou aula e eu falo das salsicharias alemães em Belém, os alunos não acreditam, muitos não acreditam. Um ou outro diz assim, porque a minha avó, né, me falou que realmente, porque década de 20, por aí, esse anúncio ele também é de 1927. E olha que interessante, o bar alemão ele funcionava ali no entorno do Largo de Nazaré, e o dono, ele deixa para fazer a inauguração justamente quando? No período da Quadra Nazarena. E aí ele diz, nós vamos oferecer chopp bem tirado, bons vinhos, fiambres, salsichas, especialidades alemãs. E é muito interessante porque na Praça Comercial de Belém, assim como a salsicharia do Bar Alemão, você tinha várias outras, eu encontrei várias. E tanto que chega um momento que eles começam a dizer assim, olha, quem vai fazer a salsicha é um cozinheiro da Alemanha, que chegou no último vapor, então quem vai fazer é alguém especialista. Então ele já começa também a dizer que não é qualquer pessoa que cozinha, que é justamente alguém que vem de lá, que sabe e que tem o domínio desse alimento. O Souza Bar também é de 27, o Souza Bar, ele também tem uma importância muito grande, ele perpassa quase toda a primeira metade do século XX, aparecendo nos jornais, que era propriedade de um português, né, que era chamado de Seu Souza. E aí o que ele diz? O proprietário deste acreditado estabelecimento avisa a sua distinta freguesia que durante a festividade de Nossa Senhora de Nazaré se conservará aberto de noite, onde encontrará sempre um menu variadíssimo a par de um chopp gelado. Avisa também que no largo encontrarão bebidas, doces, frios e etc. na filial do Souza Bar. Espera merecer a preferência dos seus fregueses, tanto no Largo como no Souza, porque alguns bares e alguns restaurantes, eles mantinham uma barraca dentro do Arraial. Por mais que eles não estivessem localizados próximo do Largo e do Arraial e da festa, eles eram donos ou tinham ou mantinham uma filial, né, que seria justamente dentro do Arraial.
Então, quer dizer, era uma forma também desses bares de se fazerem presente no Arraial e estarem ali oferecendo os seus quitutes. Então, só agora em 27 eu mostrei 3 momentos distintos. Eu mostrei a chegada de abastecimento de produtos, eu mostrei sobre a questão dos bares, dos estabelecimentos, e agora falei um pouco dos restaurantes, e agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Barraca de Nossa Senhora, e aí eu quero ler um pouco, para que a gente possa juntos perceber sobre essa questão da distinção que eu comentei agora há pouco. Barraca de Nossa Senhora, entregue todas as noites à direção de várias famílias da nossa melhor sociedade. A barraca armada, sob patrocínio de Nossa Senhora, tem estado frequentada por tantos quantos são apreciadores finos e deliciosos acepipes. Os noitários de hoje serão as famílias José Maria Camissão, Adolfo Cunha, Olívia Lalor, o que é uma garantia de existir, pois organizaram um menu variadíssimo em que se encontra desde a maionese de lagosta, o peru com farofa e o pato no tucupi, até os croquetes, pastéis, sanduíches, tudo a preços comuns e fixos, sendo como é destinado às obras da Basílica o produto das vendas ali realizado. Aqui o Arraial, ele se faz como o seu caráter, que eu digo, mais forte de distinção. Por 2 motivos. Um, era que essa barraca de Nossa Senhora de Nazaré, ela funcionava bem no centro. Então, geograficamente, a localização dela já era uma localização privilegiada. Depois, quem tomava conta da barraca eram as ilustres famílias da sociedade de Belém. Então, não eram qualquer pessoa, não era qualquer associação. Esses menus, esses cardápios que eram oferecidos na barraca, eles estavam cotidianamente sendo descritos nos jornais, durante a quadra nazarena. Por quê? Porque cada dia, cada noite, era uma família ou 2 famílias que ficava responsável pela venda desses alimentos. O dinheiro, ele era revestido para as obras de dentro da paróquia, né? Enfim. Mas o que me chamou muita atenção é justamente isso, como que essas famílias, elas faziam questão de participar do Sírio, mas não de qualquer forma, não de qualquer maneira. Elas participavam através da Barraca da Santa, que era um espaço, e mostrando a sua distinção. Distinção porque eu faço parte de um grupo seleto dentro dessa sociedade, né? Em alguns anúncios, por exemplo, você encontra o narrador dizendo assim, hoje a senhora tal, vão estar, somente por hoje vão ser vendedoras, né? Quer dizer, havia uma distinção nisso, e não era para qualquer coisa, era uma espécie de doação, porque estava se doando para esse momento, mas era uma forma de distinção muito significativa. Não é qualquer pessoa que come na Barraca da Santa. Isso ficou muito claro. Eu separei, por exemplo, analisei vários cardápios, porque alguns deles vinham com os preços, e às vezes um prato, por exemplo, que você comprava na Barraca da Santa, você conseguia comprar 1 quilo de bacalhau com o mesmo valor, você conseguia comprar 1 quilo de camarão-cofo, você conseguia comprar 1 quilo de pirarucu. Então, assim, não é para qualquer pessoa. Quer dizer, para a pessoa ir na Barraca da Santa, a pessoa tinha que ter uma condição que lhe permitisse isso, né? Quer dizer, eu estou deixando de comprar 1 quilo de bacalhau, 1 quilo de um outro alimento que possa alimentar toda a minha família, porque eu vou comer um prato apenas, né, naquele momento, mas eu vou comer na Barraca da Santa. Então, esse é um aspecto importante. Aqui já aparece o pato no tucupi.
E é um outro aspecto que eu observo desses cardápios, que é o cardápio que eu digo que é um cardápio mestiçado. Por quê? Porque no mesmo local que você come, né, o bacalhau com batatas, alguns eram até batatas ao murro, por exemplo, o bacalhau no azeite ou a canja de galinha, é o local que você toma uma coalhada, que você toma um açaí geladinho, né, que você come, por exemplo, uma paca no tucupi, uma cutia no tucupi, um pirarucu. Então, assim, esses estabelecimentos, desde a segunda metade do século XIX até toda a primeira metade do XX, eles têm essa constância dos estabelecimentos oferecerem um menu, um cardápio muito variado, em que você podia encontrar produtos tidos de influência de outros lugares, né, com sabores de outros lugares, e com os sabores regionais. A questão do pato no tucupi, em alguns lugares a gente vê a paca no tucupi. Então, é esse cardápio que forma não só também a época da quadra nazarena, mas é interessante porque ele está por vários momentos dentro dessa praça comercial no que tange à alimentação. O Largo de Nazaré, inclusive, esse anúncio também é de 27, era uma barraca lá no Largo de Nazaré, que era filial da Casa Madeu. A Casa Madeu também era uma casa famosa, que vendia comidas, e vários tipos de alimentos. E aí, o que eu acho interessante da gente dar uma olhadinha nesse menu que eles estão destinando para o dia 15 de outubro de 1927, era o dia do Círio, inclusive. As famílias encontrarão hoje e amanhã um variado menu. Aí o menu era a paca no tucupi, o filé a cavalo, casquinhos de mussuã, tartaruga paraense, fritadas diversas, chopp bem gelado e açaí especial. Aí você imagina que aqui no Pará a gente tem uma forma diferente de tomar açaí, né? O açaí no Pará, ele acompanha geralmente um alimento, que pode ser uma carne, um camarão, e se toma com farinha, geralmente a farinha de mandioca, a farinha d'água. E não é um alimento que a gente considera muito leve, né? As pessoas às vezes dizem, tomou açaí, dá logo um sono. Porque se for tomar os moldes que se toma aqui na região, realmente ele não é um alimento muito leve. E aí era muito comum a oferta do açaí especial e do açaí gelado durante o Círio. E perceber também a oferta da paca no tucupi, da cutia no tucupi. Era muita paca. O pato, porque se fala muito em pato, né? Pato no tucupi. Hoje, se você perguntar para as pessoas o que se come no Círio, na sua casa, ela vai dizer assim, o pato no tucupi, tem que ter a maniçoba, mas a maniçoba ela não aparece nesses cardápios. Ela não aparece. Isso foi uma questão que depois eu fiquei até pensando bastante sobre isso, por que a maniçoba ela não aparecia nos cardápios. Mas aí você tem o pato no tucupi, a paca no tucupi, às vezes você tem a oferta da tartaruga no tucupi, muito comum a tartaruga mussuã, os casquinhos de caranguejo, tartaruga de mussuã também, que são pratos mais regionais. Então essa oferta ela é muito variada e ela é muito diversificada nesse momento. E aí é uma questão que eu trouxe também para a gente ter um panorama maior. Esse é um anúncio que está no jornal Folha do Norte, também de 21 de outubro de 27, que é o subprefeito Ribeiro da Cruz, no bairro de São Brás, por força da sua função, baixou ontem o protetor de animais. Vendo os vendedores ambulantes José Almeida e Manuel Miranda, residentes a Ângelo Custódio, a vender patos amarrados a varas de cabeça para baixo, mandou abaixá-los
por estar infringindo os dispositivos do Código da Polícia Municipal. Dali a pouco, os vendilhões entraram em grades. Quer dizer, porque o título da matéria é de cabeça para baixo não pode. Era muito comum nessa época do ano também a venda do pato, e essa venda do pato ela se fazia em alguns pontos específicos da cidade de Belém, como era o caso do mercado de São Brás e ali no entorno, mas também em algumas ruas próximo aqui ao bairro do Comércio, então as pessoas vendiam. Aí a gente pode dizer assim, então as pessoas, esse hábito de vender o pato, ele era muito forte? Era, mas existe um hábito, uma tradição até mais forte do que essa de comprar o pato na rua para matar e para fazer, que era justamente criar o pato, criar a tartaruga nos quintais. Isso era muito comum para, excepcionalmente, o Círio, o domingo do Círio. Algumas pessoas no interior ainda se faz também, ainda se realiza essa forma de criar o pato, de criar a tartaruga. Então a tartaruga ela tinha que ficar grandona, né, gorda, o pato também. E algumas pessoas ainda fazem, em alguns interiores também ainda tem esse hábito, que, por exemplo, na cidade já fica mais difícil, porque tem, né, a realidade é outra. Mas as pessoas, às vezes, começavam, no ano anterior, criar aquele pato, criar aquela tartaruga, que era para ser comida, ele tinha data certa, que era para ser comido no Círio. E é muito interessante porque esse momento que antecede o Círio é o momento que mais, se você for observar os jornais e as páginas policiais, que você mais observa, por exemplo, o roubo de patos, de tartarugas e de galinhas. Por quê? Porque esses eram animais que tinham um consumo muito grande, então o roubo ele disparava, porque as pessoas roubavam para poder depois comercializar. Então esse é um outro aspecto que eu acho também interessante de falar um pouquinho, porque tem a ver com essa questão desses alimentos regionais que hoje são tão identitários do almoço do Círio de Nazaré, como um todo. Aqui é um menu do Bar Pilsen, que também era um bar que funcionou bastante. Até em 1950 a gente encontra anúncios deles. E aí é interessante para mostrar essa variedade desses cardápios. Além de outras variedades, constam no menu seguinte. Durante o período da quadra nazarena, esse cardápio. A canja de galinha, a maionese de pescada, o camorim à espanhola, a pescada frita, o camarão ao restaurante, o bacalhau à republicana, peito de tartaruga amazonense, frangos a caçador, filé de minhão, o lombo de vitela portuguesa. É muito comum os pratos virem nessa oferta, ou eles são identificados com os insumos tradicionalmente portugueses, ou eles levam o nome. Então, é o lombo de vitela portuguesa, o bacalhau à portuguesa, há algumas sobremesas também, nesse momento elas aparecem, o talharinha italiana, a perna de leitão do Souza Robert, o peru à brasileiro. O peru à brasileiro é um dos carros-chefe, porque ele aparece desde daqueles banquetes que se fazia no Império, eles já estão aparecendo por lá. E aí eles aparecem em grande quantidade também aqui em Belém, desde o final do século XIX. E aqui era justamente, eu trouxe essa fonte, que era para mostrar para vocês sobre essa questão que eu estava falando da Barraca da Santa, né? Se a gente for observar, nesse anúncio, eles já trazem os valores, né? Os valores dos produtos. Então, quer dizer, a canja de galinha, 2.000, o soufflé de camarão, 3.000, a salada russa, os casquinhos de mussuã, a galantine de galinha, o
pato no tucupi, né? Quando eu analisei vários desses cardápios, e está aqui a fonte que eu falei para vocês, sobre essa questão da própria distinção, né? Gentilíssimas senhorinhas, também do high life social, serão as vendeuses, né? Ou no sentido nesse ponto da atração do nosso mundo elegante, onde para o completo êxito da reunião se encontrará o seguinte cardápio. Então, quer dizer, não eram qualquer pessoas que estariam ali na barraca da Santa, e não eram qualquer produtos, eram, por mais que o produto que você encontrasse na barraca da Santa, ou o prato que você encontrasse na barraca da Santa, você encontrasse em outra barraca, em volta do arraial, tinha um porém, ele não era o prato da barraca da Santa, que era ofertado na barraca da Santa, ele já de cara, assim, ele já era algo que se sobressaía aos demais. E se eu observei a partir desses valores e pegando as outras fontes que traziam os valores para fazer essa leitura, eu observei duas coisas, que até a década de, né, os pratos regionais que hoje são tão afamados e que hoje né, eu digo que paraense se segura e diz não é nosso, é meu, como o pato no tucupi, como esses pratos, eles tinham valores às vezes até inferior a outros tipos de pratos. Então não havia por parte das pessoas o entendimento de que aquele prato, não havia ainda essa identidade que existe hoje tão forte. Então as pessoas, isso se traduz também no valor, né? Quer dizer, era o valor que se igualava a outro qualquer, a outro prato. Às vezes ele era até mais barato do que um outro prato que não necessariamente seja regional ou tenha uma identidade regional, mas ele acabava sendo mais caro, de outra origem, por exemplo, né? E aí você vê, né, o guaraná, você vê vários tipos de sobremesas, a oferta de frutas. Então, quer dizer, havia dentro dessa alimentação essas questões relacionadas à própria distinção, a quem vende, a quem come, onde a pessoa come, onde a pessoa vende, né? E aqui é de 39. Essa fonte é do ano de 39, que mostra justamente sobre esse cardápio da barraca da Santa, né, na festa de Nazaré. E aí ele fala justamente como que vai e quais são os produtos que eles vão oferecer. Então ele diz assim, já que no segundo, as moças sempre compassivas terão pena das algibeiras, dos convivas, e não apresentarão uma tarifa exorbitante, né, escorachante, deixando cada cavalheiro o cuidado de habitar ou surpuir o que lhe convém e oferece, além do preço marcado. E aí ele vai falar sobre essa barraca da Santa, esse serviço da barraca da Santa. Então ele diz, o serviço feito carinhosamente pelas senhorinhas primará pela rapidez, simplicidade e gentileza. Flores, luzes, bebidas e comidas transformarão a barraca num palacete encantado, de outrora, onde as boas fadas do país da cocanha serviam entre sorrisos o que havia de mais fino para refrescar a garganta e deliciar o estômago. Domingo à noite, as famílias terão em realçarem com a sua generosa presença, oferecido pelas filhas de Maria da Basílica. Então, no caso, eita, que eu já mexi aqui, que não era para mexer, não sei mais. Calma. Tá aqui. Então, esse era o cardápio de 1939, por exemplo, na Barraca da Santa, que era a tartaruga amazonense. Esse é um dos cardápios que eu analiso no texto e também na tese, a partir dos preços e a partir da diversidade dos pratos ofertados. Então você tem a maionese de lagosta, a maionese de salmão, soufflé de camarão, casquinho de caranguejo, né, quer dizer, o peru à baiana,
a brasileira, o peru à brasileira com farofa, o peru de ouro, o pato no tucupi, creme de galinha com aspargo, arroz saboroso com galinha ao vinho madeira. Então, quer dizer, são vários, você tem os sanduíches, é muito interessante, porque chega um momento na praça comercial que alguns estabelecimentos, eles começam a oferecer o cardápio em inglês. Então, aí você imagina, quer dizer, eles ofereciam os sanduíches, os sundaes, mas era tudo escrito em inglês. Creme de ameixa, de sorvetes, aqui já aparece o sorvete que era o creme de ameixa, o sorvete de açaí e as bebidas. Então, muitos desses pratos que são oferecidos na Barraca da Santa, eles são de valor elevado. Com um prato desse, você comprava a refeição para uma família inteira, você comprava 1 quilo de alimento específico, ou dependendo desse alimento, você podia comprar até mais. Então, para mostrar um pouco essa realidade. Eliane, como é que está o tempo? Deu 1 hora. Você tem muita mais coisa? Como é que você está? Não, era isso. E aí eu ia trazer algumas outras imagens, mas elas estão dentro dessa perspectiva que eu já abordei, que é justamente falar sobre esses 3 pontos que eu acho importante e que eu já acabei dando conta nesse tempinho. Eu posso interromper aqui? Pode, sem problemas. Fica a seu critério. Deixa eu tirar aqui, então. Vamos lá. Que eu tenho que... Vamos. Então, só fechar aqui. Fica pronto, tranquilo. Voltei. Então, é muito dentro dessa perspectiva, né? Pensando esses cardápios, a construção desses menus que eram oferecidos, mas eram oferecidos dentro desse arraial com esse propósito específico, que era a festa de Nossa Senhora de Nazaré. Aí eu tenho uma que eu acho interessante de compartilhar, que em 14 de outubro de 32, que era uma sexta-feira que antecedia todo o evento, a Barraca da Santa, ela faria uma homenagem à colônia portuguesa de Belém. Em vários momentos, porque a quantidade de portugueses em Belém sempre foi muito considerado. A Naná fala isso, que é a professora aqui da faculdade, que ela estuda sobre portugueses, a professora Cristina Cancela também. Então, essa importância, ela vai justamente culminar também nesses momentos. E aí ela diz que era uma homenagem à colônia portuguesa, assim a comissão organizada dos festejos havia programado uma noite totalmente dedicada aos lusitanos, com músicas regionais portuguesas como o fado, as bandas de música executarão os tão agradáveis fados da terra heróica de Camões. Era assim que dizia na revista. E naquela noite, a Barraca da Santa, portanto, ia apresentar um menu que também fosse homenagear a colônia portuguesa. Então, é muito interessante para perceber esses sujeitos que estavam fazendo do Círio de Nazaré, né, toda essa dinâmica que a gente pode estudar, quer dizer, por vários aspectos, né? Quer dizer, se eu pegar um aspecto daqui, um abastecimento, eu vou ter um trabalho, né? Se eu pegar só os cardápios, como você já faz, eu já vou ter uma outra análise importante. Exatamente. Esse Diana é fantástico. Adorei. Acredito que todo mundo que está conosco essa tarde deve ter gostado muito. Aprendi bastante e me chamou muito a atenção. O que eu comentei com você no começo os percursos que você fez no seu mestrado e no seu doutorado, meio que eu fiz no meu mestrado e no meu doutorado, e agora estou fazendo no pós-doc, ao contrário. No mestrado eu fiquei mais com cultura material. E é bem isso que você falou, quer dizer, você tem a alimentação, a partir da alimentação a gente consegue perceber todos esses sujeitos sociais,
os abastecimentos, os locais onde isso era comercializado, o que era comercializado, o que se podia comer ou não. E aí me chamou muito a atenção que você, num dos anúncios de 1917, que eles vão chega repolho e cenoura. Se a gente imaginar hoje que o repolho e cenoura, ou até mesmo naquela época, você tinha isso no fundo do quintal, ali, plantinha, e você traz, inclusive, aquela menção, em 1862, Belém já tinha uma fábrica de vinho de caju, uma de chocolate, 3 de beneficiamento de arroz e uma de café. Tinha já uma série, era super moderna por conta da borracha, da extração. Logo, o teatro, eu não sei se é do 19 ou do 20 que vocês têm. Vocês tinham uma cidade super moderna, né, o Pará, por conta de toda essa extração da borracha. Final do 19. Final do 19. E aí você compra repolho e cenoura, me chamou a atenção isso. Mas também, por outro lado, o que me chama a atenção, e aí eu vou ficando de olho nesses ingredientes dos cardápios, esses cardápios você encontra nesses anúncios de jornal, você não encontrou o cardápio mesmo, encontrou em termos de como eu trabalho hoje, com os cardápios que eram oferecidos, aqueles banquetes, porque, como é que eu diria, esse menu é muito parecido com os cardápios dos banquetes políticos ou culturais, onde as pessoas, a maionese de lagosta, o peru com farofa, que no caso seria o Dindone, a brasileira, ou a República, não sei o quê, e que você tem, era a presença certa, era o ápice do banquete, eram os perus, né? Era o peru, não tinha outra forma. Então me chamou a atenção, e a Charlotte paraense, porque a Charlotte vai aparecendo com vários nomes, se eu pegar aqui, vai aparecer aí como paraense. E outra coisa que me chamou a atenção, eu vou querer um comentário seu, foi a tapioquinha, nessa barraca de Nossa Senhora. A tapioca eu encontrei só em cardápios do Pereira Passos, Francisco Pereira Passos, do Rio de Janeiro, primeiras décadas do século XX. Tem alguns que o Leles mostra, que eram do Imperador. Eu encontrei um para Campinas, de um médico, para 1917, que aparece o consomê de tapioca, abrindo o menu. Mas no Washington Luiz, por exemplo, eu não encontro. Só que, quando ele ganha para a presidência, antes de assumir, ele embarca no Vapor Pará, bordo do Pará, que ele chama, que é da navegação Lloyd brasileiro, e sai do Rio de Janeiro e vai para o Amazonas, começa pelo Pará, Amazonas, e vem toda a região norte, passando em várias cidades. E aí, nesse vapor, ele tem do bacalhau do forno, mas ele tem também a tartaruga ensopada com batatas, que é ofertado para ele. Filé de grelha, aí ele tem o bacuri, cupuaçu e a mangaba nas compotas. Nas frutas servem birias, sapotilhas, abacaxi, peras e maçãs. Aí você tem doce de novo, de cupuaçu e de bacuri, queijos e café. E tiveram outras ocasiões, ele teve também no Grande Hotel, em 1928, foi oferecido para ele um banquete para 100 talheres. Esse eu não consegui encontrar o cardápio, eu tenho só a relação das músicas e sei que foram para 100 talheres e não encontrei ainda. Eu queria que você comentasse um pouquinho isso, e depois eu vou abrir para as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta, ou pelo chat, ou perguntar conversando com você, para tirar mais detalhes com relação a isso. E obrigada mais uma vez, Citiane. Eu que lhe agradeço as questões que você colocou. O que acontece? Era muito difícil guardarem os menus e os cardápios, até mesmo nesses restaurantes. Então, é muito mais comum de você encontrar, às vezes, o que foi servido, os cardápios inteiros nos jornais, dessa forma que eu mostrei aqui, do que isso ter sido distribuído em algum momento. E os que foram distribuídos, muitos deles se perderam. Por exemplo, tem um restaurante que eu sempre encontro e que ele é da década de 40 e ele até hoje funciona. Então é um restaurante muito antigo, que o nome dele é Avenida, aqui na cidade de Belém, e a gente sempre vai lá nele. E aí eu sempre perguntei, tanto que parte dos garçons que atendem lá, das pessoas que trabalham lá desde a década de 80.
Só para você ter um... E aí eu sempre perguntei, mas e os cardápios, os menus e tudo mais? Você, né, é a filha do dono que inaugurou, que hoje administra, junto com o irmão. Eu sempre pedi, não tem mais isso. Teve o primeiro incêndio, quando ainda era ali no outro ponto. Então, assim, meio que as coisas foram se perdendo. Então, esses cardápios, assim, eles são mais difíceis. Onde eu encontrei grande parte desses cardápios para analisar do que estava sendo servido foram nos jornais. Os jornais, eles sempre trazem, assim, muito interessante, porque, por exemplo, havia uma quantidade também de japoneses muito grande em Belém. Isso já para o século XX. Então, você tinha sorveterias que os donos eram japoneses, você tinha uma relação forte, inclusive muitos deles viviam nas colônias, vinham para a colônia, mas depois... E o que acontece? Sempre tinham esses banquetes, ou um banquete para homenagear, sabe, a comunidade japonesa, a comunidade portuguesa, e onde é que eu encontro esses cardápios? Eles descrevem, assim, minuciosamente nos jornais. Então, às vezes, é 1, 2 páginas da descrição do jantar dançante, do jantar à fantasia. Lá eu consigo encontrar. Agora, físico, né? Aquele físico, isso já é mais difícil. Eu trabalhei muito também com esses dos jornais mesmo. Né? A questão da tapioca que você colocou. Aqui na região existe muito forte o consumo desses alimentos originários, né, ou produtos criados a partir da mandioca. Então, são os derivados da mandioca. Então, o sorvete de tapioca, você já tem nesse final do século XIX, por exemplo, você já tem a oferta do sorvete de tapioca, que eu acredito que não seja esse sorvete que a gente hoje compra de tapioca, que é cremoso, mas você já tinha a oferta dos sorvetes de frutas regionais, e essa tapioca que aparece, ela vem muito na forma de pudim também, o creme da tapioca, que entra muito na composição do doce, mais das sobremesas, né? Era muito comum nesses momentos você ter a oferta das compotas de cupuaçu, do creme de cupuaçu. O creme de cupuaçu é famoso, né? O creme de cupuaçu de Bacuri, até hoje, eles são famosos aqui. Eu acho que você sempre, em algum momento na sua casa, aqui, você vai, ou então quando você convida alguém, você faz lá um creme de cupuaçu, um creme de Bacuri, e tem também o creme de tapioca. Então, é justamente isso que eu coloco, essa diversidade, né, desses alimentos. Então, quer dizer, você tem o creme de tapioca, o bolo de tapioca também é muito, muito comum, sendo ofertados do lado ali da Charlotte, né, do lado do mousse de chocolate, que também era muito comum, do lado do Papos de Anjo. Você encontra alguns cardápios da Quadra Nazarena, por exemplo, que tem lá o Papo de Anjo. Então, essa diversidade, ela é realmente muito, muito forte de você encontrar esses alimentos diversos, e aqui, no caso, mesmo que tivesse outros alimentos, ou mesmo que sempre tinha, ou sempre aparecia um pouquinho desses pratos regionais na sobremesa, ou as próprias tartarugas, né? A Mussuã é uma tartaruga, então a Mussuã, a própria tartaruga, sempre se comia em grande quantidade. Você tinha restaurantes que até a década de 80 eles estavam oferecendo jacaré, o jacaré vinha inteiro na mesa. Vinho inteiro, sabe? Quer dizer, hoje em dia você chega, né? Exato. Aí hoje em dia você diz, não, mas como assim? Você tinha esses alimentos sendo... Hoje em dia você já não encontra mais nos restaurantes, né? É muito mais difícil. No interior você pode até encontrar e consumir essa carne.
mas ela já não é mais uma carne, você pode consumir de forma legal se ela vier de um criatório, por exemplo. Então, a ideia do casquinho da tartaruga, que era servida às vezes no próprio casco, tem alguns relatos de memorialistas que na casa deles no Sírio só funcionava ou só era aquele almoço do Sírio se ela tivesse dentro do casco da tartaruga. Então, o casco da tartaruga era limpo para poder colocar e servir dessa forma, né? Uma outra coisa que chamou minha atenção você disse que encontrou os cardápios em inglês, em francês não? Tem, para o final do século XIX tem. Ah, tá. Final do século XIX a gente consegue encontrar vários, nos jornais também, vários cardápios em francês. Então desde vinho escrito, as entradas, prato principal, tudo em francês. Tá. Só que nesse período que eu estava analisando, tem uma influência muito forte americana. Então, o que acontece? Inclusive alguns estabelecimentos, elas levam o nome, sorveteria americana, você vai dizer, alguém que veio de lá? Não, né? Quer dizer, ou com nomes em inglês, né? High Life e por aí vai. Então, havia essa associação muito, mas já para esse momento, no final do século XIX eu não encontrei, eu encontrei apenas, tirando o português, era em francês mesmo. Muitos dos cardápios que eu não encontro, por exemplo, eu tenho só o programa do concerto que o Washington Luiz guardou. O cardápio eu tenho encontrado muito nos jornais, e mesmo os que eu já tenho, e aí é fundamental. O jornal eu acho que é uma riqueza, é uma fonte maravilhosa, porque ele traz como é que era a mesa, se era em forma de U, quem que sentava do lado de quem, e mesmo nas casas, né, e aí você percebe essa rede de pertencimento, quem que era o mais importante, quem não era, toda essa questão da sociabilidade. A Leila chegou a fazer um comentário sobre os doces, mas depois ela falou que você comentou, que ela falou assim, e os doces? Queria saber mais sobre eles. E a Cecília fez o comentário sobre o Vesúvio, que depois eu comentei com ela aqui, que não seria o nome do bar lá do Nassib e do Gabriela, né? E por enquanto ninguém, deixa eu ver aqui se alguém tem mais alguma pergunta, mas seria isso. O Zé Nilton falou assim, o jacaré inteiro como uma leitoa a pururuca. Sim, sim. E é inteiro lá, né, para mesa, enfeitadinho também, exato. Tá. Então, aí se você puder falar um pouquinho mais sobre os doces para Leila, comentar isso, por favor. É interessante também essa perspectiva dos doces, e inteiro, com pele e tudo. O jacaré. Ia, com pele e tudo. Era muito, apesar de que algumas pessoas ainda preferiam o filé, né? O filé do jacaré, mas ele com uma maçã na boca. Mas eles iam inteiro, sim. Fazia a limpeza, né? Nele, mas eles iam. Os doces é uma questão que eu acho muito interessante, porque a influência de doces portugueses em Belém ela é muito grande. Depois da influência portuguesa, o que eu encontro muito é a influência árabe nos doces. Então, isso é um aspecto também que eu acho interessante da gente falar. E é interessante porque quando você foi muito difícil para mim contar, por exemplo, receituários nos jornais da época que eu estava pesquisando, sabe? Então eu encontrei 2 receituários, um do final do século XIX, que chamava Receituário da Mãe de Família, mas ele não falava só de comidas, ou ele só não ensinava a fazer comida. Ele falava de tudo relacionado ao lar, como deixar o dente branco, né? E em algumas edições ele falava um pouco de ensinar preparo de comida.
E eu trabalhei com outro que eu procurava, né, as meninas que me ajudaram, na época eram as minhas bolsistas, elas procuravam também nos jornais sobre receitas, e aí não tinha. E aí, em 1950, que era o último ano da pesquisa, nós encontramos nesse jornal Folha do Norte, que chamava Menu de Madame. O Menu de Madame, eu acho que ele reflete muito do que era essa vida de doces e sabores em Belém. Porque sempre que ele ensinava a fazer um doce, ele ensinava a fazer um doce que não era regional. Né? Claro, a gente pode dizer assim, porque quem mora no Pará já sabe fazer o doce daqui, né? Mas eu acho que vai além disso. Mas, por exemplo, você tem receitas de papos de anjo, de toucinhos do céu, que são receitas essencialmente de doces conventuais. E eram essas receitas que apareciam nesse menu de madame para as pessoas fazerem em casa. Ou ensinando as pessoas para fazerem. Essa diversidade também, que faz com que as pessoas encontrem, né, esses doces regionais, mas era muito comum até também venderem nas confeitarias, nas doces que tinham influência portuguesa. Isso também era muito comum. A partir da década de 40, essa realidade foi alterada um pouco. Então, começou-se a fazer uma propaganda muito maior, pelo menos no que tange às propagandas, de doces mais regionais. Então, nós tínhamos aqui, na década de 40, uma fábrica que ela fazia bolos, mas assim, na década de 40 para 50, ela só oferecia doces regionais. Então, eram compotas de cupuaçu, eram biscoitinhos com recheio de cupuaçu, de bacuri, quer dizer, a partir da década de 40 eu já consigo visualizar isso. Também eu acho, né, eu penso que a partir da década de 40, ela também pode ser vista como um momento que as pessoas passam a procurar mais esse alimento regional. Visualizar isso. Mas esses doces têm uma influência muito grande portuguesa. O próprio bolo, da forma que ele é vendido, que ele é comercializado, que eu falei do bolo de Nossa Senhora de Nazaré, né, tem uma influência muito grande dessas tradições portuguesas. Você tem aqui o bolo de Santo Antônio, a festa em Belém de Santo Antônio, ela é muito, assim, ela é bem significativa, e aí é muito interessante para ver, porque era um período que os jornais e que as pessoas estavam sempre falando também do bolo de Santo Antônio, que era aquela ideia, né, do bolo que vai com uma cruzinha, uma medalhinha, quem acha casa, né, então perpassa um pouco também dessa relação. Acho que tá desligada, né? Não, eu desliguei, desculpa. A Cecília, Maria Cecília Pila, não é, eu sempre esqueço de ligar isso. Ela fala da influência árabe, se é mais presente no início do 20, quando você fala. Sim, para o 20, bem no final para o 19, a gente já consegue visualizar a oferta de coalhada, né? A oferta de alguns doces com amêndoas, mas indo não para o português, mas para o árabe. E isso se acentua muito a partir da década de 10 e de 20. 10 e 20 eu consigo visualizar muito mais essa presença. Tem aqueles biscoitinhos também, que é bem característico, que eles faziam muito aqui. Então, assim, uma participação importante. A colônia, tanto que eles, inclusive, a própria colônia libanesa, eles chegaram eu não, como é que eu posso dizer? A pegarem os pratos regionais, né, e por questões religiosas,
alguns deles têm essa questão de não comer determinado tipo de peixe, determinado tipo. Então, por exemplo, eles passam a fazer o consumo de alguns alimentos regionais, como o tacacá, por exemplo, a maniçoba, mas sempre levando em consideração os seus preceitos religiosos. Então, por exemplo, não tomava o tacacá com camarão, tomava o tacacá com peixe, porque o peixe, né, podia, mas o camarão já não podia. Então, há também essas influências, essas interferências também se fazem presente na comida regional, devido à presença deles. São releituras, né, Cidiana? A partir de Isso, cada costume, cada leitura que cada um pode estar fazendo. Eu procurando a palavra, só me vinha reprodução, mas não é reprodução. Não, tranquilo. Cidiana, eu acho que é isso. Ninguém perguntou, não tem mais perguntas, mas todos te parabenizaram. Depois eu vou te mandar, que isso fica gravado também. Eu quero agradecer muito a tua disponibilidade e sinto que a gente precisa conversar muito mais. Conforme eu vou lendo o teu trabalho, eu falo, meu Deus, eu preciso conversar com a Cidiana para perceber isso. Mas é isso, então. Eu queria muito te agradecer. Muito obrigada pela tua disponibilidade e pela aula que você deu para a gente hoje. Eu que agradeço, Eliane, desde o primeiro momento que você me falou, fiquei muito feliz de poder participar com o seu projeto. Agradeço aos colegas todos que estão aí, todos as pessoas que estiveram hoje com a gente, e te agradecer mesmo, foi uma experiência assim, muito gratificante para mim, uma honra poder participar. Muito obrigada. Obrigada eu, então. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Fiquem bem, se cuidem, né? Vamos ficar em casa e continuar nessa lida. Tchau. Obrigada, viu? Beijos para todo mundo. Tchau.